Nós estamos numa série de mensagens falando a respeito do tema do ano. Quem esteve no culto da virada, escutou a Laine ministrando a palavra sobre fidelidade. Então nós vamos iniciar esse ano falando sobre fidelidade. E a fidelidade tem alguns aspectos. Existe a fidelidade de Deus para conosco. Eu acho que todo mundo aqui já ouviu a famosa frase, Deus é fiel. Quem já escutou essa frase? Quem já escutou? Essa todo mundo repete, Deus é fiel. Quando você precisa de alguma coisa de Deus, você começa, né? Deus é fiel. Não, porque Deus é fiel. Então, é uma frase verdadeira, mas que muitas vezes a gente tem um entendimento um pouco equivocado. Eu não digo só equivocado, mas às vezes minimizado com relação ao significado dessa frase. Então, existe a fidelidade de Deus para conosco. Só que em resposta existe a nossa fidelidade para com Deus. E também existe a fidelidade de uns para com os outros. E o aspecto da fidelidade é muito importante. Por que é muito importante? Porque na verdade a fidelidade é algo inerente ao caráter de Deus. Deus, Ele é fiel. Não é que Ele está sendo, ou que Ele tem, ou que Ele possui fidelidade. Na essência de quem Ele é, fidelidade está intrínseco. Ele é fiel. Então, se é um atributo de Deus, se é um traço de quem Deus é, significa que isso precisa reverberar nas nossas vidas também. Porque afinal nós queremos nos parecer com o nosso Pai Celestial. Nós queremos ser semelhantes a Jesus. Jesus foi fiel em tudo, diz a Bíblia. E em toda a ordenança que Deus deu. E não foi uma ordenança simples. Ir para a cruz não era uma ordenança qualquer da parte do Pai. Ele foi fiel em tudo, diz a Bíblia. Hoje nós vamos começar, então nós vamos falar de alguns aspectos, da fidelidade. Semana que vem é ceia. Peço para você não faltar. Porque na ceia nós sabemos que o sangue de Jesus é símbolo da aliança que Ele tem conosco. E nós vamos falar do poder e dos termos da aliança. Semana que vem. Nós vamos falar também durante essa série de mensagens a respeito da fidelidade que temos que aprender a ter para com Deus e como nós podemos manifestar isso. Então são várias coisas que vão ser ensinadas para você nesses dias e que elas podem na verdade fundamentar o teu ano ou pavimentar o teu ano de 2025, para que você não ande por caminhos tortuosos nem irregulares, mas pavimentado por um ambiente de fidelidade. Quem pode dizer um amém? Amém? Glória a Deus. Eu quero começar com você lendo 2 Timóteo capítulo 11, versículo 13. 2 Timóteo capítulo 11, versículo 13. Do 13 em diante, 11. Nossa, tudo errado, Amanda. Vou falar direito, 2:11. Então começando de novo, 2 Timóteo, não tem capítulo 11, então você vai para o capítulo 2, aí você pode abrir no versículo 11, porque esse vai ter, tá bom? 2 Timóteo 2:11. Feche seus olhos. Senhor, nós te glorificamos pela oportunidade de estarmos aqui, recebendo da Tua palavra. Tua palavra é luz para o nosso caminho, é lâmpada para os nossos pés. Tua palavra nos guia, nos direciona, nos impulsiona, nos dá, Senhor, direção, ordenança, aumenta a nossa fé, nos fortalece, nos dá fundamento para caminhar. Pai, em nome de Jesus eu te peço que isso seja aplicável na nossa vida a partir de hoje. Que possamos viver os aspectos da sua fidelidade e que a glória do Senhor esteja sobre nós. Eu te peço, abre entendimentos agora. Que toda seta do inimigo em mentes e corações seja proibido de agir aqui, em nome de Jesus. E que mentes e corações estejam prontos para receber a tua palavra como um alimento, como uma semente, e que possa nutrir, crescer e fortificar cada um aqui em nome de Jesus. Amém. Amém. O apóstolo Paulo aqui vai dizer o seguinte: essa palavra é digna de confiança. Antes de continuar lendo, preste atenção, deixa aí, Amanda, por favor. Antes de continuar lendo, nós sabemos que a Bíblia é digna de confiança. Você às vezes, em algum momento cético seu de incredulidade, você pode ter pensado assim, ou às vezes você já pensou no passado, mas a Bíblia também foi escrita por homens. Gente, é muito fácil explicar a veracidade da Bíblia. Para mim, pelo menos, eu acho fácil de entender, né? Eu acho fácil de entender.
Por quê? Porque é simples assim, ó, são 40 autores. Então eu gostaria de combinar com vocês o seguinte: vamos separar 40 pessoas aqui da igreja, e você tem uma semana para escrever sobre Deus, qualquer coisa que você achar que você deve escrever. Aí a semana que vem você traz. Aí a gente vai compilar tudo e fazer um livro. E ele não pode haver contradições nele. Você acha que vai dar certo? Não, né? Isso que nós moramos na mesma cidade, temos a mesma cultura, falamos a mesma língua, estamos inseridos no mesmo ambiente. Então vamos lá, nós estamos falando de 40 autores, num espaço de 1.600 anos de distância, durante as escritas, que escreveram em ambientes diferentes, com classes sociais diferentes e com culturas diferentes. Daniel escreveu quando estava na Babilônia, Abacuque nos currais, Salomão nos palácios, Paulo na prisão. Entende? Lucas viajando, acompanhando Paulo nas viagens missionárias. Cada um escreveu uma coisa. Aí pega tudo isso, 350 anos mais tarde, esse monte de cartas e de escritos, compila ele, faz um livro. Rapaz, e olha que não tem contradição. E olha que é um livro que instrui, que orienta e que dá direção para a humanidade até hoje. Olha que é um livro que já tentaram acabar com ele e nunca conseguiram. É o único livro que nunca deixa de ser best-seller, porque é o livro mais vendido da atualidade, disparado de qualquer livro bem vendido. Então, fala para mim que ela não é real. Eu não consigo acreditar assim. Mas já sabendo que ela toda é real, Paulo aqui faz uma ênfase. Ele fala assim: olha, o que eu vou falar agora, vocês podem confiar. É como se Paulo estivesse dizendo: o que eu vou falar agora, dizendo, o que eu vou falar agora é tão especial, é tão certo do que eu vou falar, eu tenho tanta convicção sobre isso, então confiem, porque o que eu estou falando você pode colocar a sua fé, a sua confiança, a sua esperança. Então nós podemos dar atenção a uma palavra dessa, sim ou não? Então vamos entender o que ele disse. Se morremos com ele, com Jesus, com ele também viveremos. Então, o primeiro aspecto do que ele está falando, eu não vou aprofundar nisso. Existem dois ambientes aqui que nós podemos tratar, que a Bíblia trata como morte. O primeiro ambiente, vamos falar da morte natural. Porque existe um ditado popular, que não é convicção para mim, mas que é convicção para muitos, que diz que a única certeza que o ser humano tem é a morte. A única certeza que o homem tem é que vai morrer. Quem já ouviu esse ditado? Eu tenho muitas outras certezas, então isso não faz sentido para mim. Mas de uma maneira geral é uma das nossas certezas. Desde que Cristo não volte, porque se ele voltar eu não morro, eu encontro com ele nos ares para ter um corpo glorificado. Então nem essa certeza eu tenho, mas várias outras eu tenho. Que eu vou encontrar com Cristo eu tenho certeza. Quem pode dizer um amém? Mas todos nós estamos destinados a envelhecer e a morrer, ok? Aí ele está falando assim, ó: se com ele a gente vive e com ele a gente morre, com ele nós também vamos viver eternamente. Então se a sua vida pertence a Cristo, você vai viver com ele após a morte. Então a morte não é o fim. Na verdade é o começo da vida eterna. A morte é só uma promoção para o lugar que nós nunca deveríamos ter saído. A morte é simplesmente a transição para um lugar muito melhor que o nosso. E isso precisa ser vivo dentro de nós. Se com ele morremos, com ele também viveremos. Só que existe um outro aspecto que a Bíblia trata sobre morte, e que também encaixa nesta palavra. Se nós fazemos morrer para nós mesmos o nosso próprio eu e a nossa própria vontade, se com ele nós morremos para nós mesmos, negamos a nossa própria vida para viver a vida dele, com certeza a nossa vida vivendo nele será muito melhor do que nós jamais imaginamos. Porque viver com ele é o único jeito de viver. O resto é apenas existir. Então tem gente existindo, mas hoje Jesus quer te chamar para a vida que existe nele. Amém? Mas não vou me aprofundar nisso. Se perseverarmos, versículo 12. Se perseverarmos com ele também reinaremos. A última canção do louvor hoje cantou bastante sobre a palavra Maranata. A palavra Maranata é um anseio, é uma palavra que clama pela volta de Jesus. Então é mais uma coisa que popularmente algumas pessoas dizem:
Ai, faz 2000 anos que está esperando a volta de Jesus e ele ainda não voltou. Você quer que eu te conte quantos anos os judeus esperaram ele vir a primeira vez? Então, se a pessoa tem pressa, quem fica apressando a volta de Jesus é só aqueles que não estão esperando ele. Já percebeu isso ou não? A pessoa que não acredita na volta dele fica questionando a volta dele. Eu não questiono, você questiona? Eu não. Para mim ele vem, quando ele vir eu vou encontrar com ele e pronto. Esteja eu vivo em corpo ou vivo na eternidade, eu vou me encontrar com ele e está tudo certo. Então eu não tenho pressa, porque eu já tenho essa vida que ele vai trazer. Só vai mudar o ambiente. Entende o que eu estou falando? Então você tem pressa de Jesus voltar? Então a gente canta, Maranata, ora vem, porque é algo bíblico. Só que se a sua vida já está em Deus, você já vive os reflexos da vida eterna hoje. Então, se ele volta agora, depois ou mais tarde, ou quando eu já tiver morrido, tá tudo certo, eu só quero que ele venha governar. Aí quando ele vier governar as nações, que a Bíblia diz claramente que ele vai governar as nações da terra por 1000 anos, ele vai reinar, ele vai estabelecer o reino dele sobre a terra toda. Então será o fim das nações, porque ele vai governar todas elas e terá um único reino, e esse reino será sem fim, do qual ele será Senhor e Rei, e nós reinaremos com ele. Aí você já percebeu que Paulo mandou a gente prestar bastante atenção nessa palavra? E qual é o requisito para reinar com Jesus? Perseverar. Sabe o que é perseverar? É não desistir. Não desistir da tua fé, não desistir em meio às lutas, não desistir nos dias de tribulação, não desistir nos dias de angústia, não duvidar quando parecer que Deus está distante, não duvidar quando parecer que Ele está bem perto. Sabe aquela coisa de permanecer firme, de perseverar naquilo que você acredita? Se você perseverar com Ele, é por isso que lá no livro de Apocalipse, o capítulo 2 e o capítulo 3, Jesus manda 7 mensagens para 7 igrejas diferentes através do apóstolo João. Se você ler o capítulo 2 e 3 de Apocalipse, você vai ver isso. Jesus falando com a sua igreja, de 7 lugares diferentes. Aí todas elas vai terminar essas mensagens de Jesus mais ou menos assim, ó. Porque aquele que perseverar até o fim. Porque aquele que perseverar até o fim. Aí tem 7 promessas diferentes. Sentará comigo no meu trono, herdará a coroa da vida, regerá comigo as nações. Tem 7 promessas diferentes, linkada a uma coisa para reinar com Ele, que Paulo deixou isso claro aqui: perseverança. Então olha para o lindo que está do teu lado e diz assim, o lindo ou a linda, e diz assim, ó: não desista. Deus não te chamou para parar. Continue firme na fé. O que Ele começou a fazer na sua vida ainda não terminou. Amém? Mas o assunto da mensagem também não é esse. Vamos continuar. Olha que interessante isso aqui. Se o negarmos, Ele também nos negará. Se o negarmos, Ele também nos negará. Se formos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Eu quero falar um pouco sobre esse aspecto. O nome da mensagem de hoje é a fidelidade de Deus. Nós vamos entender hoje como Deus enxerga a fidelidade. Como Deus olha para os aspectos de fidelidade, que é um pouquinho diferente de como nós olhamos. E nós precisamos entender um pouco disso. Para quê? Para nós entendermos o tamanho dessa fidelidade de Deus para conosco. Mas antes de continuar, eu quero mostrar um exemplo. Na verdade, 2 exemplos, para que a gente consiga entender melhor a nossa perspectiva de fidelidade e a perspectiva de fidelidade de Deus. Eu quero convidar o Mateus e a Marília para subir aqui. Vem cá. Rapidinho. Mateus e a Marília são casados. Quanto tempo vocês são casados, gente? 1 ano. Olha, glória a Deus, 1 ano. Marília, deixa eu te perguntar uma coisa. Você teve algum namorado antes do Mateus? Já teve. Então a pergunta minha agora vai para o Mateus aqui. Mateus,
Você casou com a Marília, certo? Ela é sua? É sua, né? Levou para casa e passou pro nome. Pôs o sobrenome lá, tá tudo certinho. Então tá bom, glória a Deus por isso. É assim que tem que ser. Deixa eu te fazer uma pergunta simples, bem simples. Imagina, então ela é tua todo dia, já faz um ano, 365 dias que é sua. E ela vai ser sua o resto da vida. Foi assim que vocês prometeram na presença de Deus, não foi? Até que Jesus volte ou a morte vos separe, correto? Mas imagina que esse ano aí, hipoteticamente, a Maria está andando aí pela rua, aí ela vê o ex-namorado. Aí você tem aí, 364 dias que a Maria é só sua. Mas ela queria um diazinho. Só um diazinho para ela dar uma chegada ali junto com o outro namorado, dar uma relembrada e tal. Você permite? De jeito nenhum. De forma alguma. E se ela quisesse um diazinho para sair com as amigas, ir pra balada e poder dar uma flertadinha, pegar uns contatinhos? Não, de jeito nenhum também. De jeito nenhum também? E se fosse ao contrário, Marília, você toparia dar uma liberadinha nele um diazinho assim? Jamais. Então tá bom. Então vocês estão certos. Glória a Deus. Pode ir lá, pode ir lá. Glória a Deus. Vamos lá. Deixa eu pegar um outro exemplo aqui. Sobe aqui, Gabs e Scarlett. Vem cá. Aleluia. Quantos anos vocês estão casados, gente? 7. Olha, diz que quem passa do 7 é pro resto da vida, né? Quando a gente é crente, quando casou é pro resto da vida. Não tem esse negócio de 7. Aleluia. Quem possa ouvir um amém dos casados a menos de 7 aí? Então amém. É isso aí. Glória a Deus. Gabs, você teve namorado antes do Gabs? Teve. A pergunta é a mesma. Se a Scarlett chegasse em você e falasse assim: oh, amor, viu fulano lá tal, mas assim, eu te amo bastantão, mas você é o número 1. Mas eu queria dar um diazinho só, 364 contra 1, pô, é insignificante, vamos. O que você fala? Olha, de maneira nenhuma seria a minha vontade. Mas se é a vontade dela, eu não posso fazer nada. E se ela quisesse dar um flerte, dar um rolê com as amigas e pegar uns contatinhos? É a mesma coisa. De maneira alguma eu desejaria isso ou deixaria. Mas se é a vontade dela, eu tenho que respeitar. Tá certo. Muito obrigado, gente. Eu quero que você preste atenção em algo. Preste atenção. Aqui em mim. Nossos relacionamentos. Preste atenção no que eu vou falar. Todos os relacionamentos que temos, eles são pautados para nós a partir de um aspecto de confiança e fidelidade. Quando a gente escolhe pessoas para ser nossos amigos, ninguém escolheu por nós. Ninguém nos obrigou a ser amigo de ninguém. Obrigou? Não, ninguém nos obrigou a ter amizade e relacionamento com alguém e chamar ele de amigo. Pode ser que o ambiente de trabalho te colocou colegas do teu lado. Pode ser que o ambiente da escola te colocou mais colegas, mas amigos você seleciona. Você concorda comigo? Só que tem uma coisa para amizade. A amizade só perdura e permanece se existe um aspecto para nós. O aspecto da confiabilidade que vem a partir da fidelidade. Então, se há fidelidade nesse relacionamento, se há fidelidade nisso que nós estamos falando, eu permaneço com o relacionamento. A partir do momento que para mim aquela pessoa foi infiel comigo, e se é numa amizade, falou mal de mim, me criticou por trás, fiquei sabendo que ela tentou me passar para trás, não importa como ela quebrou essa fidelidade, eu saio fora. Sim ou não? Sim ou não? Quando a gente vai para o aspecto conjugal, os níveis aumentam absurdamente. Não existe nenhum nível de tolerância para infidelidade dentro do aspecto conjugal. Existe perdão no caso de uma falha, mas tolerância não existe. Quem está entendendo o que eu estou falando?
Porque se alguém tolera infidelidade dentro de um relacionamento conjugal, já saiu do aspecto natural e você já precisa de um psicólogo. De libertação também. Então nós não toleramos infidelidade. Nós até podemos perdoar e continuar, mas tolerar jamais a infidelidade. Então, fidelidade para nós é muito mais importante do que a gente pensa. Nós valorizamos demais os aspectos da fidelidade, nós, seres humanos. Por quê? Porque imagina que você tem um sócio. E quem escolheu o sócio? Alguém escolheu esse sócio para você? Não, você escolheu esse sócio. Você montou o negócio com ele. Você sentou numa mesa, dividiu os valores e começou o negócio. Se ele te passa para trás, qual que é a primeira coisa que você vai buscar fazer? Ou você compra a minha parte ou eu compro a sua. Estamos parando por aqui. E aí, normalmente nessa conversa, ainda vai rolar aquela frase assim, ó, a amizade continua, mas a gente para por aqui. Não continua. Não continua. Por que não continua? Porque houve uma ruptura no aspecto da fidelidade. Então a confiabilidade quebrou e a gente não consegue continuar. Então a fidelidade é mais importante para nós do que nós mesmos imaginamos. Agora, sabe por que eu chamei os dois casais aqui. Eu não combinei nada com o Mateus e com a Marília, porque essa é a resposta de qualquer casal. Mas eu combinei com o Gabriel e com a Scarlett, o que ele deveria responder. Porque senão ele nunca responderia como ele respondeu. Nunca. Ninguém aceitaria ceder para um ambiente de infidelidade, já que é a vontade do outro. Com exceção de uma pessoa. Deus. Deus trata a gente do jeitinho que o Gabriel apontou para a Scarlett. Porque Ele não quer que você o ame de maneira impositiva ou exigida. Ele quer que você escolha ser fiel a Ele. Ele quer que você decida ser fiel a Ele. Mesmo que no teu coração exista flertes com os teus antigos amores, o amor à cachaça, o amor às drogas, o amor aos motéis, o amor à pornografia, mesmo que você fique trocando olhares com os seus amores antigos, dos quais Ele já te libertou, Ele já pagou o preço do pecado, Ele já derramou o sangue dele para te tirar disso, e você ainda continua flertando, você ainda continua com os contatinhos com o pecado, Ele vai continuar do seu lado, dizendo, se é a sua escolha, tá tudo bem, eu vou permanecer fiel, porque a aliança, quem fez foi Ele. Você escolheu entrar nela, mas foi Ele que fez a aliança com você primeiro. Então eu só pedi pro Gabriel reagir dessa forma, para você entender o que Deus olha para você. Ele vai dizer, ó, não é da minha vontade, não é assim que eu quero que você haja. Só que eu te dei um negócio que não está escrito na Bíblia, mas que é uma conclusão bíblica que a gente tira, chamado livre-arbítrio. Você quer? Vai. Isso é tão provado biblicamente que Jesus contou uma história para ilustrar isso. Ele falou assim, ó, tinha um homem que tinha 2 filhos. O mais novo chegou nele e disse, pai, me dá a minha parte da herança. Quem aqui em sã consciência pede a herança para o pai antes do pai morrer? A gente pode pedir uma ajuda. A gente pode pedir um auxílio. A gente pode, sei lá, pedir um carro, uma casa. Mas a gente não vai pedir a herança. Porque a herança é metade de tudo que o pai tem. Quem está entendendo o que eu estou falando? Só a atitude daquele jovem já foi insana, inconcebível. E a ilustração que Jesus está dando ali era explicar como o pai reage a esse tipo de insanidade. Toma a sua parte da herança. Se é essa a sua escolha, tó. E aí o que aquele menino fez? A Bíblia diz que ele saiu de casa, gastou o dinheiro com prostituição, farras e bebedices. Porque não tinha drogas naquele tempo. Senão Jesus tinha inserido elas lá.
E aí o dinheiro acabou, e ele acabou aonde? Num chiqueiro, trabalhando, dando comida para porcos. Esse é o lugar que nós acabamos espiritualmente dizendo, quando nós ficamos flertando com os nossos antigos amores e escolhendo ser infiéis. É para esse lugar que a nossa infidelidade acaba nos conduzindo, para um lugar espiritualmente sujo e impuro. Agora deixa eu te falar como eu quero retratar a fidelidade de Deus para você entender. A Bíblia vai dizer que um dia aquele jovem caiu em si. Porque vai chegar um momento que não importa a fundura do teu poço, você vai cair em si. E você vai perceber que sem Deus não dá. Você vai perceber que sem Ele é impossível. Você vai perceber que está doendo demais viver tão distante dEle. E aí quando aquele moço caiu em si, e o Espírito Santo me diz que tem uma pessoa aqui que está nessa situação e está pensando em tirar a própria vida. E Jesus manda eu te dizer que hoje Ele não está só apenas te esperando de braços abertos, mas está te arrancando do poço, para que você veja a luz novamente. E viva de novo, porque Ele tem vida para te dar. E é que a Bíblia diz que aquele moço caiu em si. Ele lembrou que ele tinha casa e que ele tinha pai. E ele falou assim, na casa do meu pai tem abundância de pão. E eu aqui estou passando fome misturado com porcos, comendo comida de porco. Isso não era um retrato físico. Isso era um retrato espiritual de um aspecto de infidelidade nossa. Para com o pai. Para com Deus. E a Bíblia diz que ele se colocou a caminho e voltou para o pai. Agora deixa eu te explicar uma coisa. Sabe que jeito que a fidelidade de Deus recebeu aquele menino? Não foi com sermão, não foi com cobranças pela gastança dele, não foi com cobrança pela demora dele, não foi por cobrança e críticas pela imprudência dele. O pai recebeu aquele moço de volta. A Bíblia diz que quando viu ele à distância, quando o pai viu ele à distância, ele se pôs a caminho do filho, encontrando ele no caminho, o abraçou e o beijou. A fidelidade de Deus beija pessoas com cheiro de porcos. A fidelidade de Deus não olha a tua situação, querido. Nem como você tem andado, nem o que você tem feito. Ele só quer encontrar algo no seu coração. O mesmo que ele encontrou no coração dessa história que Jesus estava contando. Sabe qual era? A Bíblia diz que o jovem disse para si mesmo: vou voltar para o meu pai. Vou dizer para ele: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Não sou nem digno de ser chamado seu filho. Me trata como dos seus empregados. Sabe o que esse menino tinha quando ele caiu em si? Arrependimento do que ele tinha feito. Então o pai não foi com ele com sermões, com nada. Quando ele olhou para o pai, se colocou diante do pai prostrado e disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Não sou digno de ser chamado seu filho. Sabe o que o pai fez? A Bíblia diz que o pai colocou ele de pé, trocou as roupas dele, trocou as sandálias dele, colocou um anel no dedo dele, restaurou a aliança que ele tinha escolhido quebrar. Parou por aí? Voltou para casa, matou um novilho gordo e foi celebrar com churrasco. Porque há festa no céu por um pecador que se arrepende. Há festa no céu por um pecador que decide voltar para a fidelidade de Deus e para a aliança que existe com Ele. Qual que é o nosso problema? É o nosso orgulho. O orgulho que não nos deixa voltar. O orgulho que não nos deixa reconhecer que o que estamos fazendo é pecado. Pastor, mas é que me faz tão bem. O que faz bem para a tua alma, querido, nem sempre fortalece o teu espírito. Muitas coisas que fazem bem para a tua alma matam o teu espírito. Te jogam no chiqueiro de porcos, espiritualmente dizendo.
Então nós não vivemos baseados nas nossas vontades e desejos e nos anseios da nossa alma. Nós temos que andar e viver pautados em uma coisa: na aliança de fidelidade que existe entre Ele para conosco. É onde todo matrimônio está pautado. A gente usa esse troço pendurado no dedo o tempo todo. Para quê? Para a gente lembrar que temos uma aliança e que ela não pode ser quebrada. Agora, maior do que esta é aquela que Ele fez comigo na cruz. A diferença é que esta aliança exige fidelidade. E a infidelidade muitas vezes é tratada com divórcio. Agora, aquela aliança ali, você até pode ser infiel. E não vai ser para bons lugares que a tua infidelidade vai te conduzir, já te digo. Mas Ele vai permanecer na varanda de casa te esperando você voltar. Porque Ele vai permanecer fiel. Você quer ler o versículo de novo? Se formos infiéis, Ele permanecerá fiel. Agora eu quero abrir um parênteses nisso. Lendo o versículo anterior, o final do versículo anterior, não sei se você se lembra, mas estava escrito assim: se o negarmos, Ele também nos negará. Olha como é diferente. Vamos falar aqui de maneira hipotética, preste atenção, olha como muda a forma como que Deus enxerga os relacionamentos, o relacionamento conosco, como nós enxergamos o relacionamento uns com os outros. Então, de maneira hipotética, assim como foi hipotética a resposta do Gabs, é claro, foi por instrução errada minha. Então vamos imaginar, hipoteticamente, que um dia o Gabs chega na Scarlett e fala assim: olha, Scarlett, pra mim já deu, quero mais, cansei, não tá legal, quero mais não. Aí ela pergunta pra ele assim, normalmente as perguntas naturais, né? De qualquer pessoa que está ouvindo uma coisa dessa, seja o homem ou seja a mulher: mas o que aconteceu? Eu fiz alguma coisa? Você tem alguém? Você está apaixonado por outra? Você tem outro? Não é? Não são essas perguntas que pairariam a nossa mente assim de cara? E aí, o que acontece? O cônjuge que está falando de maneira bem chula aqui, levando o pé na bunda, ele vai fazer de tudo para consertar essa negação ou essa rejeição que o outro cônjuge está tendo por ele. Sim ou não? Não, amor, vamos consertar isso. Vamos buscar aconselhamento pastoral. Vamos buscar uma terapia de casais. Vamos ver o que a gente faz. Afinal, a gente tem uma aliança. Ninguém refuta o outro pelo fato, a não ser que os dois queiram, né? Mas ninguém refuta o outro pelo fato de, não rolou. Até porque eu posso dizer que, eu não sei falar percentualmente, mas eu acredito que quase 100% das vezes que um casal nos procurou para auxílio e o problema não estava na infidelidade, teve conserto. Mas os que nos procuram já com a infidelidade instaurada, é mais difícil consertar. Tem também, muitos casais foram restaurados, mas nem todos conseguem. Por quê? Porque quebrou o aspecto principal para nós, que é o aspecto da fidelidade. Agora você percebe que Deus inverte esse processo. Ele até tolera a tua infidelidade, flertando para com o pecado, mas Ele jamais vai tolerar a sua negação. Você entende o que é isso? E existem alguns jeitos de negarem a Deus. Primeiro pode ser verbalmente. Se você já estudou um pouquinho da história da igreja perseguida, por exemplo, muitas pessoas morreram com uma arma na cabeça, dos quais os seus executores estavam dizendo: negue a Cristo, negue a Cristo. E a pessoa não nega e morre. Isso acontece até hoje, até a atualidade. Infelizmente, é a única religião que ainda morre os seus seguidores pela sua fé, é o cristianismo no mundo. Mas ainda acontece, porque eles querem que nós neguemos a Cristo. E as pessoas morrem, mas não negam. Só que existem outros jeitos de negar a Cristo.
Quando, por exemplo, você nega que o que você está vivendo é pecado, sendo que Deus disse que é pecado na sua palavra. Então, se você insiste em uma coisa que Deus já disse que é pecado, que você já sabe que é errado, e você fica insistindo, você está negando Deus. Por quê? Porque você está olhando para as escrituras e dizendo: tudo bem, Deus, eu gosto de você, mas não importa o que você disse. Então você está negando quem Ele é. Entende? Então eu não nego só a Cristo quando eu digo não acredito em Cristo. Eu posso negar a Cristo quando eu digo não acredito no que Cristo mandou eu fazer. Ele me deu certas ordenanças e eu insisto em falar que isso não tem problema e vivo a vida do jeito que eu bem quero. Então eu estou negando a Cristo. E isso é um problema. Por quê? Porque Deus disse assim, ó, o apóstolo Paulo disse, olha, se nós o negarmos, Ele nos negará. Aí, meu irmão, aí ficou ruim. Mas se nós formos infiéis, Ele permanece fiel. A infidelidade tem um caminho de volta chamado arrependimento. A negação, meu querido, é B.O. Porque a pessoa que não acredita que está pecando, vivendo em pecado, e não reconhece que está no chiqueiro, vai comer comida de porco o resto da vida. Entende? Então eu gostaria muito de trazer isso à sua consciência. A forma como Deus enxerga a fidelidade é diferente da forma que nós enxergamos. Porque Deus precisa apenas de uma coisa. E o salmista retratou isso: um coração contrito e quebrantado, Ele jamais desprezará. Então Ele precisa disso, de uma contrição interna e de um quebrantamento a partir daquilo que você viu, que você está vivendo e que está em desacordo com a vontade dEle. Porque isso já é infidelidade para com Ele. Ele vai permanecer fiel, te esperando do lado de fora da casa, de braços abertos, e dizendo para você: eu te amo. Tenho roupas limpas para te dar, sandálias novas para direcionar seus passos em um novo caminho. Tenho um anel de aliança para pôr no seu dedo. E eu vou falar, não vai parar nisso não. Nós vamos matar um bezerrão e vamos fazer festa junto, porque agora você voltou a ser o meu filho. Você era perdido e foi achado. Estava morto no pecado e reviveu. Agora, o que Satanás costuma fazer? Convencer algumas pessoas de que não tem jeito mais para elas, de que o que elas fizeram é imperdoável, que ela é suja demais para chegar na presença de Deus de novo. Isso é uma mentira terrível que Satanás coloca na tua mente. Para quê? Para te manter longe. Então você não fica porque você está negando a Deus, você fica porque você não acredita que Deus pode te aceitar de novo, de volta. Entende? É como o cônjuge que traiu e teve um amante ou uma amante por um longo tempo, e ele decide se casar então com o amante, que está mais fácil do que tentar consertar. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então deixa eu te falar uma coisa. Deus sente a tua distância, porque Ele gostaria que você estivesse perto. Porque Ele morreu na cruz para te reconciliar e para te reconectar. E Deus sente tanto isso que um dia Ele fez um profeta fazer algo muito maluco, para que o profeta pudesse ter o sentimento dele. Deus fez o profeta sentir o que ele sentia. Como? Dessa forma, ó. Coloca para mim Oséias capítulo 1, versículo 2 e 3. Quando o Senhor começou a falar por meio de Oséias, disse-lhe: vá, tome uma mulher adúltera e filhos da infidelidade,
porque a nação é culpada do mais vergonhoso adultério por afastar-se do Senhor. Por isso, ele se casou com Gomer, filha de Diblaim, e ela engravidou e lhe deu um filho. Oséias teve 2 filhos com Gomer. Depois aconteceu o que está no capítulo 3, versículo 1. O Senhor me disse, Oséias falando: vá e trate novamente com amor a sua mulher, apesar de ela ser amada por outro e ser adúltera. Ame-a como o Senhor ama os israelitas, apesar de eles se voltarem para outros deuses e amarem os bolos sagrados e as uvas passas. Por isso, eu a comprei por 180 gramas de prata e 1,5 barril de cevada. Eu lhe disse: você viverá comigo por muitos dias, não será mais prostituta, nem pertencerá a nenhum outro homem. Eu viverei com você. Quando Deus quis fazer um homem ter o sentimento dele com relação aos aspectos de infidelidade, ele olhou para Oséias e falou assim: então vai lá na casa de prostituição e pega uma prostituta para casar com você e traga todos os filhos que ela teve dentro da sua prostituição e chame de seus. Ele teve 2 filhos com ela, e tendo 2 filhos com ela, passou um tempo, ela voltou para a prostituição. Passado um tempo, Deus olha para Oséias e fala assim: vai lá, busca a sua mulher, ame ela como você amou da primeira vez. Chegando lá, ela tinha dono, ela tinha se vendido como escrava. Ele teve que comprá-la. Nós éramos vendidos como escravos para a prostituição do pecado e do mundo, para a contaminação dos nossos pensamentos e para as vergonhas da vida, coisas nas quais você não tem nem coragem de compartilhar com ninguém. Nós fomos no passado vendidos como escravos. Só que um dia Deus olhou para a terra e falou: eu compro. Não com dinheiro, eu compro com sangue santo. E Ele mandou Jesus por nos amar, porque Ele permanece fiel apesar da minha infidelidade. E a Bíblia vai dizer que Ele me escolheu porque Ele olhou para o mundo e não viu um justo, nenhum sequer, ninguém que o buscasse, que o amasse. Então Ele olha para o lado, conforme viu Isaías, e diz: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então Jesus também nos escolhe, levantando e dizendo: eu vou. E Ele veio como um homem, e como um homem não foi vendido para o pecado. Teve um momento que Satanás se aproximou dele e ele disse assim: ó, lá vem Satanás, o príncipe deste mundo, e ele nada tem em mim. Deus nos escolheu quando mandou Jesus. Jesus nos escolheu, sabe quando? Quando no Getsêmani, suando sangue, Ele disse para o Pai: Pai, eu não quero morrer na cruz não. A Bíblia deixa isso bem bonito, né? Pai, passa de mim esse cálice. O coração de Jesus era: Pai, eu não quero morrer na cruz não, mas que não seja feita a minha vontade, mas a sua. Então Jesus decidiu me comprar com o preço do seu sangue. Quando? Quando Ele se sujeitou à vontade do Pai. Quando o Pai olhou para Ele, Ele olhou para o Pai e falou: não seria minha vontade, mas se é a tua, eis-me aqui. E Ele resolveu se entregar por amor, por fidelidade, por aliança, por não voltar atrás no que Deus estava fazendo. Foi só Ele que me amou? Não. Depois que Ele ressuscitou, Ele me deu uma promessa. E Ele falou assim: ó, vocês não ficarão órfãos. Eu vou enviar para vocês o Espírito Santo da promessa.
Agora eu fico imaginando ele chegando na eternidade e conversando com a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, dizendo: agora é a sua vez, eu já fiz a minha parte. E o Espírito Santo dizendo: deixa comigo, porque eu vou morar dentro deles. Por causa dessa aliança, eu vou habitar neles, para que eles não sejam mais vendidos para o pecado. Eles têm um selo de compra. Há um selo de compra na tua vida. Você não está à venda. Você não está à venda para o pecado. Você não está à venda para o flerte, nem para os ex da sua vida. Então para de olhar para trás. Aquela vida não é sua mais. Os seus desejos e as suas vontades às vezes gritam dentro de você: foge. O apóstolo Paulo vai orientar Timóteo assim: foge dos desejos da sua juventude. Pastor, até quando eu tenho que fugir? Até o dia que você aprender a resistir. Porque está escrito: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Até o dia, você vai ter que fugir até o dia que você entender que quem está com você é maior do que qualquer tentador que chegue na tua mente e que tenta comprar o seu coração, até que você possa se virar para ele, em fuga, se virar e olhar e falar assim: agora eu sei quem está comigo, e estou bem certo que é poderoso. Então, diabo, escuta aqui, eu não estou mais à venda, sai em nome de Jesus. Tudo isso foi fidelidade dele. Tudo isso foi fidelidade dele. Agora ele é fiel. Não tem como eu falar isso, né? Eu ia falar, ele é fiel só nisso, porque isso não é só. Isso é tudo que eu preciso. Não há mais nada que a gente desejaria e necessitaria. Por quê? Porque nós já temos a vida eterna. Por causa dessa aliança. Então, se vivemos com ele, se morremos com ele também viveremos. Então não negue a Cristo. Porque palavras não importam quando o seu coração nega. Porque o arrependimento não nasce das palavras, ele nasce do coração. Para a gente finalizar, vai comigo para 2 Coríntios capítulo 1, versículo 18. Olha o que diz. Eu não abri. Todavia, Deus é. O que Deus é? Nossa mensagem a vocês não é sim e não. Pois o Filho de Deus, Jesus Cristo, pregado entre vocês por mim, também por Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas nele sempre houve o sim. Pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo o sim. Para por aqui, nós vamos continuar lendo, mas para por aqui. Cristo, quando ele chegou até você, ele não chegou com dúvidas. Ai, será que esse dá para ser salvo? Será que eu consigo conquistar esse? Será que eu consigo pagar o preço desse daqui? Tá tudo pago. Tá tudo pago. E nele você já tem o sim. De tantas quantas promessas Deus tenha feito para você, você continua tendo o sim. Então tem pessoas que ouviram promessas há 10 anos atrás, ou há 15 anos atrás, ou há 20 anos atrás, e se esqueceram e desistiram, e acham que não pode mais viver aquilo que Deus prometeu. Deixa eu te falar uma coisa: toda promessa que Deus te deu, diante de Cristo permanece o sim. Tudo aquilo que Deus falou que você viveria, diante de Cristo você já tem o sim. Porque não há sombra de variação em Deus. O projeto de 20 anos atrás, de 15 anos atrás, de 10 anos atrás, mudou para você.
Para Deus não. Ai, pastor, é que a vida me levou para outros cantos. Deixa eu te falar uma coisa. Deus não volta atrás no que disse, Ele permanece fiel nas promessas dEle. Não importa quanto tempo foi, se até hoje não aconteceu, possivelmente não teve o amém da tua parte. Vamos continuar lendo aqui para você entender a questão do amém. Versículo 20 de novo, por favor. Pois tantas quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo o sim. Por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por quem? Por quem? Para a glória de quem? Sabe o que significa amém? Alguém sabe o que significa amém? Assim seja. Sabe o que significa amém, querido? Amém significa isso aqui, ó. Uma menina de 16 ou 17 anos, chamada Maria, virgem, prometida em casamento a um homem de 20 ou 21 anos, chamado José. De repente recebe a visita de um anjo. E o anjo fala para ela: salve, agraciada, você terá um filho e ele será o salvador do mundo. Ela olhou para o anjo e falou assim: não tem como, eu sou virgem. O anjo falou assim: então, Maria, com você vai ser diferente. O Espírito Santo te envolverá, e dentro de você o que vai ser concebido vai ser o Filho de Deus. Não vai ter intervenção humana. Sabe o que Maria responde para o anjo? Que seja feita então a sua vontade. Sabe o que ela disse? Amém. Porque ela já tinha o sim de Deus. Só faltava o amém da Maria. E se Maria fala não? Eu não tenho dúvidas que Deus respeitaria e encontraria outra jovem. Mas ela disse sim. Ela disse amém. Só que parece muito lindo isso. Uau! A Maria disse amém. É que você não sabe o contexto. Qualquer moça prometida em casamento naqueles dias que traísse, aparecer grávida e ter traído, sim ou não? Ela seria morta apedrejada. Essa era a punição para o adultério. Por isso que a gente vai continuar lendo o texto e a gente vai ver a Bíblia dizendo o seguinte: José, sendo um homem justo e não querendo difamá-la, na verdade ele não queria que ela morresse, pensou em deixá-la secretamente. Quando José pensa em deixar Maria secretamente, o que ele estava fazendo? Por ele amá-la e ser justo e não querer que ela morresse, se ele deixa ela secretamente, ele foge, ele estaria dizendo para o pai dela e para todo mundo o seguinte: eu fiz a caca, forcei ela engravidou antes do momento certo, e eu não quero assumi-la agora. Então ele sabia que isso para ele não teria condenação de morte, mas para ela teria. Então ele tentou livrá-la da morte. Agora eu vou te falar uma coisa: o bicho era muito homem. É lógico, né? Para ser pai terreno de Jesus tinha que ser muito homem. Vamos mais para frente. Ele está pensando em fugir. Quem chega lá na casa dele? O mesmo anjo que chegou na casa da Maria, o Gabriel, dando um sonho para José e explicando para ele que ela não estava grávida por ter tocado em homem algum, mas que era ele que tinha feito aquilo. Sabe o que José fez? Amém. E quando ele falou amém, sabe que tem um contexto bíblico que às vezes a gente não percebe. Quando ele falou amém, ele não tinha o casamento pronto. Não dava para casar no outro dia. Aí você percebe que a Maria passa 3 vezes na casa de Isabel. Sabe o que é isso? Ele sentou com o sogro,
organizou alguma coisa, tirou Maria da cidade, para de alguma forma ela não ser difamada, organizou o casamento e só trouxe ela de volta a hora que eles casaram. Agora eu vou te falar uma coisa. Isso é ter o amém dado para Deus, a partir das promessas da fidelidade de Deus. Mas vamos continuar. A Bíblia vai dizer o seguinte. Então vamos imaginar que eles esperaram 3 meses e então se casaram. José não a conheceu até que ela deu à luz a Jesus. Lindão, deixa eu te falar uma coisa. Tu não dá conta de parar de ver pornografia? O cara ficou casado 6 meses sem tocar na esposa dele. Sabe por quê? Porque ele deu um amém para a promessa de Deus. E quem dá amém para a promessa de Deus renuncia coisas da terra para poder viver a promessa de Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Todo mundo fala de Maria, ela é uma bênção, eu não tenho dúvida, senão não seria escolhida. Mas deixa eu te contar uma coisa. A Bíblia não chama Jesus de filho de Maria, chama Jesus de filho de José. Se você ler a genealogia que está em Lucas capítulo 1, em Mateus capítulo 1, você vai ver a genealogia de José em Jesus, não de Maria. Porque ele foi chamado filho de Davi. E o descendente de Davi não era Maria, era José. Então deixa eu te explicar uma coisa. Existem escolhas de Deus que são muito profundas e que existem renúncias. Ele só está esperando o seu amém. Porque o sim dele você já tem. O que ele quer fazer na sua vida, querido, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais desceu no seu coração. O que ele tem preparado para você, ele está esperando o teu amém para a tua vida ser mudada por completo. E pode ser que nos primeiros dias tenha incômodos, tenha desafios, tem gente que vai jogar pedra, tem lugares que você vai ter que fugir, se esconder. Eu só tenho uma coisa para te falar. Vale a pena viver cada promessa dele. Vale a pena. Por quê? Porque o que ele tem sobre nós é maior do que o nós mesmos projetamos para nós. Eu sei que pensamento tem sobre vocês. Pensamento de bem e não de mal. Às vezes quem viu Maria engravidando falou... Quem viu Jacó mancando falou, que Deus é esse? Quem viu Daniel sendo jogado na cova dos leões fez, onde está teu Deus? Quem viu Sadraque, Mesaque e Abidnego para a fornalha fez, Só que aqueles homens continuaram com o amém diante de Deus. Se é para morrer queimado com Jesus, eu morro. Mas eu não vou negar o Deus que me comprou e me colocou dentro de uma aliança de fidelidade que Ele não volta atrás. Porque se eu for infiel, Ele vai estar lá para me abraçar de volta, para me beijar com cheiro de chiqueiro, para me trocar de roupa, para pôr passos novos nos meus pés e para fazer festa comigo. Esse é o Pai que eu tenho, esse é o Deus fiel que eu sirvo, esse é o Deus fiel que você serve. Não fuja desse ambiente de fidelidade, porque Ele é incrível e maravilhoso. Versículo 21. Ora, é Deus que faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. Ele nos ungiu, nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. O Espírito Santo dentro de você é a garantia de que Deus vai cumprir as promessas que Ele te deu. Quem não vive, pastor? Quem não quer. Porque de Jesus e de Deus você já tem o sim. Só falta o seu amém. Queria convidar você a se colocar de pé.